Olá, amigos da Pérola FM, novas canções. Del Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta quinta-feira, dia 25 de junho, é do Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, versículos de 21 a 29. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Jesus, nesta palavra, dramatizou bem. 3 contra 1. A chuva, as enchentes e os ventos. Os 3 contra a casa. É que uma desgraça nunca vem só, né? Sempre vem acompanhada. Olha o trio: chuva, enchente e ventania. Podemos acrescentar uma outra escalação: desemprego, doença, desunião, todos contra a casa. E na história de Jesus, e na história da nossa vida, nós sabemos que a crise sempre vem, as dificuldades sempre vêm, os ventos, as chuvas e as enchentes. E a crise vem e derruba mesmo a casa, se a casa for mal construída. Se a casa for edificada sobre a areia, a ruína é certa. Desmorona, não tem jeito. Mas e por que cai? Cai porque as suas bases são frágeis, porque não tem alicerces firmes. Mas o que seria essa casa? A casa que a gente constrói é a nossa própria vida. Pode ser a sua vida profissional, pode ser o seu casamento, ou qualquer outra construção humana. Quem constrói nas carreiras e pela lei do menor esforço, edifica sobre o terreno duvidoso. Esse pode ter o prejuízo de ter a sua casa levada pelos ventos e pela enchente da primeira crise que vier. Construir na areia é optar pelo que é mais rápido, menos trabalhoso. O alicerce é uma coisa que gasta tempo, que envolve esforço pessoal, paciência, dedicação
e custos. Lembra do evangelho que nós ouvimos esses dias? Entrar pela porta estreita? A porta larga conduz à perdição. Então, sem alicerce sólido, a sua casa não aguenta o inverno. Sem um estudo sério e comprometido, o seu exercício profissional fracassa no primeiro teste. Sem uma séria formação do caráter, educação para a liberdade, capacidade de renúncia, o adolescente sucumbe na segunda oferta que um colega lhe fizer de um cigarro de maconha. Sem um namoro em que as pessoas cresceram, se acertaram e se organizaram com um mínimo de estrutura, o casamento pode desabar no terceiro desencontro do casal. Casas construídas sobre areia não resistem às intempéries do inverno. Mas Jesus acrescentou um detalhe muito importante. Constrói casa sobre areia quem ouve as suas palavras e não as pratica. Por outro lado, quem ouve as palavras de Jesus e as põe em prática, constrói a sua casa sobre a rocha. É por isso que os ventos, a chuva e as enchentes não derrubam essa casa. Quem está com os alicerces de sua casa comprometidos, uma boa notícia. A engenharia divina pode restaurar as bases de sua casa. Deus pode ajudar a reconstruir a sua vida. Chuva, enchentes e fortes ventanias são uma representação das crises que se abatem sobre nós, sobre a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, o casamento, na sociedade. Crises, problemas, fracassos, turbulências de todo tipo é o que não faltam em nossa vida. E vem para todos. A diferença está nos alicerces. Se eles forem bons, a casa estará de pé quando a tempestade passar. E Jesus foi claro em dizer que alicerces são esses: ouvir a sua palavra e colocá-la em prática.